Esta manhã, antes do sol nascer, eu me sentei à minha mesa e estendi as cartas para Câncer. As mãos tremiam um pouco, não de frio, mas de algo que eu sentia no ar antes mesmo de virar a primeira carta. E quando eu a virei, prendei a respiração. Fiquei em silêncio por um longo momento. Tenho mais de 20 anos com as cartas, e ainda assim tem dias que elas me param no meio do caminho. Hoje foi um desses dias. E o que preciso te dizer, meu amor, é urgente. Não sobre o que vai acontecer lá fora, mas sobre algo que está prestes a se soltar dentro de você. Antes que essa semana termine, algo dentro de você vai se mover. Algo que você carregou por tempo demais vai encontrar o caminho da saída. Fica comigo. Hoje vou te mostrar o que a morte está anunciando especificamente para Câncer neste momento. E não é o que você está pensando. Vou te revelar a mensagem que os ancestrais estão mandando sobre os últimos 9 anos da sua vida. Quem está pensando em você agora, com uma intensidade que talvez surpreenda até você mesma. E vou te entregar uma ferramenta, um ritual pequeno, honesto, para que você possa começar a acelerar essa virada ainda esta noite. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você me escute bem. Câncer está cansada, não do trabalho, não das responsabilidades que você carrega com tanta competência. Câncer está cansada de carregar algo que ela mesma já não consegue mais nomear, algo que aprendeu a engolir ao longo dos anos, a silenciar, a dar conta com aquele sorriso cansado que a gente aprende a usar quando ninguém mais pode saber o quanto dói e ninguém jamais perguntou: por quanto tempo ainda? A primeira carta que saiu me fez prender a respiração. Me deixou sem palavras por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Saiu a morte. E eu sei o que isso desperta quando a gente vê esse nome. Um arrepio, uma contração no peito, não, imediato. Mas me escuta bem, meu amor. A morte no tarô não é morte literal. Nunca foi. A morte no tarô é a morte das coisas que já terminaram, dos ciclos que o universo, em sua sabedoria infinita, decidiu encerrar de uma vez por todas. É a passagem obrigatória. O fim que precede o começo que você ainda não consegue ver. Para Câncer especificamente, essa carta chega carregando uma mensagem muito precisa, porque Câncer é o signo que sente fundo, que guarda fundo, que raramente solta. Você aprendeu muito cedo que carregar é mais seguro do que largar. Que se você guardar a dor pertinho do coração, pelo menos ela não te escapa das mãos. E ao longo de 9 anos, exatamente 9 anos, você ficou sustentando um padrão, carregando um peso, defendendo uma versão de si mesma que o universo já decidiu que não vai mais com você para frente. Não por escolha racional. O universo decidiu. Talvez seja uma relação que você já sabe há anos que terminou, mas que você ficou alimentando com esperança porque soltar parecia impossível. Talvez seja uma versão de si mesma que você ficou protegendo, a que aguenta tudo, a que nunca pede ajuda, a que sorri quando está caindo por dentro. Talvez seja o hábito antigo de se colocar por último, tão arraigado que você nem percebe mais quando faz isso. Talvez seja uma mágoa que você carregou tão bem por tanto tempo que esqueceu que podia largar. Isso ressoa, Câncer. Se o que eu disse até aqui tocou algo dentro de você, e eu sei que tocou, me faz um favor pequeno. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. A Abuela está aqui todos os dias com uma leitura nova, com uma carta nova, com uma mensagem que o universo manda especialmente para você. Se inscrever garante que eu apareça amanhã também, quando você precisar. É um gesto pequeno que faz uma diferença grande para mim.
Câncer tentou de tudo. Conversou com as pessoas certas e com as erradas. Chorou sozinha no banheiro quando ninguém estava olhando. Buscou respostas nos lugares mais improváveis. Em conversas, em livros, em madrugadas sem sono, onde o pensamento vai e volta sem descansar. Algumas noites o cansaço vence e você dorme. Outras, você fica olhando para o teto perguntando por que ainda dói assim. E mesmo com tudo isso, com toda essa busca, aquele peso não vai. Porque o que está partido dentro não se conserta com mais um conselho. O que está partido dentro pede algo mais profundo, algo sustentado, algo que caminha com você. Meu amor, eu vejo o que você está carregando. Vejo a exaustão que você esconde atrás da força. E quero que saiba que existe um caminho, pequeno, honesto, de 21 dias, que pode te ajudar a soltar o que não é mais seu para carregar. Preparei um caderninho especialmente para mulheres que chegam a esse ponto de virada, exatamente onde você está hoje. Ele se chama 21 Decretos da Abuela. Cada dia, um decreto, um ritual pequeno que cabe na sua rotina. Uma pergunta para você carregar ao longo do dia, dessas que chegam suave, mas mudam alguma coisa por dentro. 21 dias acompanhada, meu amor. Não sozinha, não mais. O caminho está no primeiro comentário fixado. Se ressoou o que eu disse, não espera. O que você está carregando não é fraqueza. Preciso que você ouça isso de verdade. Não é fraqueza, Câncer. É o resultado de ter sentido muito, durante muito tempo, sem que ninguém jamais dissesse que você também podia parar. Sem que ninguém olhasse nos seus olhos e dissesse: pode descansar agora. Não é culpa sua ter custado tanto. É o que acontece quando alguém aprende a aguentar antes de aprender a sentir. Quando a armadura vira segunda pele e você esquece que embaixo dela existe uma mulher que merecia ter sido amparada mais vezes do que foi. Bem, meu amor, agora sim, para as que ficam comigo, vamos entrar fundo nas cartas e no que elas têm a te dizer hoje. Quase caí da cadeira quando vi a imagem da morte em toda a sua força esta manhã. Porque essa carta é cinematográfica no sentido mais literal. Um cavaleiro sobre um cavalo branco, vestindo uma armadura negra, carregando uma bandeira com uma rosa branca. A rosa branca, símbolo de pureza, de recomeço, de algo que nasce limpo depois que a velha terra foi revolvida. O cavaleiro não olha para trás. Isso é fundamental. Ele não olha para trás. Não é punição o que essa carta traz. É passagem. É o universo dizendo: o que tinha que ser vivido, foi vivido. O que tinha que ser sentido, foi sentido. Agora é hora de atravessar. Para Câncer especificamente, a morte chega com uma mensagem que vai fundo, porque toca numa característica que é sua mais profunda, essa lealdade ao passado que vai além do que é saudável. Essa tendência de guardar o que já foi, de carregar o que já terminou, como se soltar fosse uma espécie de traição. Como se deixar ir fosse dizer que não importou. E importou, Câncer. Tudo o que você viveu importou. Mas o universo está do seu lado nessa hora, minha filha. Está te dizendo com toda a clareza que só as cartas conseguem ter. Você tem permissão. A dor que você está soltando hoje não é fraqueza. É o ciclo cumprindo o seu papel. Uma mulher veio sentar à minha mesa há alguns meses. Ela chegou com aquele jeito que eu reconheço de longe. Aquele olhar que carrega mais do que as palavras conseguem dizer. Ela me contou que havia 9 anos estava sustentando uma decisão que nunca tinha tomado, uma relação que tinha ficado na metade, uma situação que ela foi deixando continuar.
porque o medo do que viria depois parecia maior do que o peso do que estava. Uma versão de si mesma que ela ficou defendendo para os outros mesmo quando já não acreditava mais. Quando a morte saiu para ela, ela chorou, não de medo, de alívio. Porque as cartas disseram em voz alta, sem julgamento, sem pressa, o que ela já sabia dentro de si há anos, mas não tinha encontrado permissão de admitir. Às vezes precisamos disso, Câncer. Precisamos que algo externo, algo que não somos nós, nos dê a permissão que não conseguimos dar a nós mesmas. Uma carta, uma voz, um vídeo que chega no momento certo. O universo te trouxe aqui hoje. Isso não é coincidência. Esta noite, antes de dormir, quero que você faça este ritual. Encontre um momento de silêncio. Pode ser 5 minutos no banheiro se for preciso, Câncer. Você sabe como fazer espaço mesmo quando não tem. Sente-se. Coloque as 2 mãos abertas sobre o coração. Feche os olhos e diga em voz alta. Mesmo que a voz trema, principalmente se a voz tremer, esta frase: eu te solto, eu te deixo ir, não porque não te amo, mas porque esse ciclo terminou. Uma vez para cada coisa que você sabe, lá no fundo onde não tem como mentir para si mesma que precisa soltar. Não é magia, não é promessa de que vai doer menos amanhã. É permissão, a permissão que você mesma se dá, talvez pela primeira vez em 9 anos. E isso, meu amor, já muda alguma coisa. O ritual que dei ajuda esta noite. É real, é verdadeiro e vai trabalhar dentro de você enquanto você dorme. Mas vou ser honesta com você porque você merece honestidade. Um padrão de 9 anos não se solta completamente em uma noite. E a abuela não vai fingir que sim, meu amor. O que você viu hoje ajuda. A leitura, as mãos no coração, o que aprendeu sobre a morte e o que ela significa para Câncer, isso é real e vai ficar com você. Mas existe uma verdade que preciso te dizer e você já sabe ela. Um vídeo, por mais profundo que seja, não cura o que você está carregando. Não porque não seja poderoso, mas porque o que cura não é a informação. O que cura é a repetição. É o caminhar todos os dias com intenção, com rito, com alguém do seu lado. Você não precisa de mais um conselho, Câncer. Você precisa de um caminho. Por isso, preparei algo especialmente para mulheres que estão exatamente onde você está hoje. Nesse ponto de virada, nessa encruzilhada onde o antigo já não serve mais e o novo ainda não chegou, chama-se o Caderninho dos 21 Decretos. São 21 dias, meu amor, com 3 fases muito precisas. Os primeiros 7 dias são para cortar, para soltar de forma gentil mas definitiva, o que não é mais seu para carregar. Os 7 do meio são para sarar, para curar em silêncio e com cuidado o que se quebrou dentro de você sem que ninguém visse. E os últimos 7 são para abrir, para que volte a entrar na sua vida de forma real e sustentada, o que o seu coração esteve pedindo por tanto tempo. São 21 rituais pequenos, como o que te dei hoje, mas um por dia, com cadência, com intenção, com estrutura. E 21 áudios, onde eu acompanho você voz a voz, para que você nunca precise fazer esse caminho sozinha. Não é um curso longo, minha filha. Não precisa estudar nada. Não precisa reorganizar a sua vida para caber mais uma coisa. Cada dia você abre o caderninho, lê um decreto pequeno, faz um ritual pequeno, carrega uma pergunta pequena. E no dia 21 vai estar em outro lugar. Não porque eu prometo milagres, mas porque 21 dias de intenção real mudam alguma coisa por dentro que não tem como desfazer. Você tem 7 dias para sentir. Se não chegar, te devolvo cada centavo, sem perguntas.
Está abaixo, meu amor. Primeiro comentário. Fixado. Se ressoou o que eu disse hoje, não espera. E enquanto você decide, minha filha, me escreve ali nos comentários a frase: Estou pronta para o meu caminho. Eu leio tudo, e isso já ativa algo dentro de você, mesmo que você ainda não veja. E então veio o sol. Meus olhos se encheram de lágrimas quando vi essa carta aparecer logo depois da morte para Câncer. Porque é exatamente isso. É literalmente isso que o universo está desenhando para você. O sol é a carta da clareza que retorna, da alegria que não precisou ser conquistada com esforço, que chegou porque o bloqueio foi removido. O sol aparece para Câncer depois da morte como uma promessa concreta. Após o fim desse ciclo de dor, o sol que estava bloqueado finalmente pode entrar. Você sofreu tanto, meu amor, carregou tanto, com tanta dignidade, com tanta força silenciosa, com tanta lealdade ao que você ama, que às vezes esqueceu de ser leal a si mesma. E essa carta, o sol, vibrante e plena, é o universo te dizendo que você merece tudo o que vem agora. Você está mais perto da paz do que imagina. Esse ciclo que está terminando não é o fim da sua história, é o fim do capítulo mais pesado dela. Cuida de você essa semana, Câncer. Come algo gostoso que faz bem para o coração, bebe água, abre uma janela e deixa entrar o ar. O teu corpo sabe que algo está mudando, mesmo que a mente ainda esteja processando. Se quer voltar amanhã, se quer que a abuela apareça para você de novo com uma nova leitura, uma nova mensagem, uma nova carta, se inscreve no canal. Estou aqui todos os dias, sem falta, e para as que sentem que esse passo precisa de mais, que o que a abuela trouxe hoje tocou fundo e querem continuar caminhando, o caminho dos 21 dias continua lá embaixo, no primeiro comentário fixado. Eu não vou a lugar nenhum, minha filha, mas as decisões que a gente adia, às vezes viram nunca. Vamos com luz. Você não caminha sozinha.